Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos iniciando hoje o nosso Lições Espíritas. Vamos conversar um assunto que está na nossa pauta diária. Provavelmente, desde que nós saímos assim da adolescência, este assunto está sendo trabalhado, né, por toda a humanidade ao longo dos milênios. Há casos, inclusive, que mesmo quando criança, este assunto já faz parte da pauta dessas pessoas. É um assunto muito vasto. Provavelmente, nós não vamos conseguir esgotá-lo ainda por um longo tempo. É uma proposta de Deus para o avanço dos seus filhos. É assim que nós temos que entendê-lo. Uma proposta do Pai para o avanço dos seus filhos. Num primeiro momento, ele promove o status individual e coletivo. E num momento mais avançado, ele se torna uma ferramenta da evolução. O problema é que a grande parcela da humanidade vê só o primeiro passo, o primeiro momento. O segundo momento de instrumento da evolução, quase todos não pensam assim. Então, por isso, nós resolvemos trabalhar esse assunto também aqui no Lições Espíritas. E eu convido você para refletir conosco, para ver o que você pode acrescentar neste estudo e acrescentar este estudo em você. São momentos assim que modificam a nossa estrutura de orientação espiritual. Sabe quando a gente começa a quebrar paradigmas? Um paradigma ele é estabelecido por uma repetição multimilenária até de um determinado tema. Você conclui que este tema tem que ser visto desta forma e executado desta forma. E você faz isso secularmente, milenarmente. E chega um momento que é preciso quebrar paradigmas, ou seja, vamos quebrar essa tradição, vamos quebrar essa orientação para algo novo que surgiu. Quando você está viajando, imagina que você vai a um lugar desconhecido. Então você pega lá o seu mapa, né, de viagem, o GPS ou alguma coisa assim, e vai seguindo as orientações ali daquele instrumento, né, que vai te levar a outro local que você não conhece. Então, quando você vai viajando naquela estrada, você vai vendo uma curva aqui, outra curva, outra descida, outra subida, e todas elas são diferentes para você, porque você nunca passou naquela estrada. Você estava acostumado só na estrada que você transitava, ou que você transita normalmente. E naquele momento você vai para uma outra estrada. Então, o que vai acontecer? Muitas coisas que você via depois da curva daquela estrada que você tem conhecimento, você vai ver diferente na outra estrada. Então, você vai ter que adaptar a outra realidade. Então, de cada curva, de cada subida ou descida, você vê um cenário diferente, você vê uma possibilidade diferente, você tem que incrementar mais a marcha do seu carro, liberá-la mais, enfim, você vai fazer uma série de atitudes, tomar uma série de atitudes para que você atinja o teu objetivo, que é a chegada no lugar que você está indo. Assim também é na vida, sabe? Nós vamos passando pela mesma estrada. Mas chega uma hora que a vida nos coloca numa outra estrada. E ali eu tenho que começar a me adaptar às possibilidades, aos cenários daquela nova estrada. Isso significa evolução, em última análise, né?
Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos apropriando de valores que estão guardados para a nossa conquista. Guardados aonde? Dentro de nós. Daí aquela famosa, né, frase: conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Porque assim, na hora que eu começo a me conhecer, eu começo a buscar os meus potenciais, começo a buscar as minhas possibilidades, começo a buscar as minhas realizações vindouras. Como dizem os psicólogos, né, os filósofos, o meu vir a ser. Então, esse assunto de hoje é interessante, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com esse assunto, com esse tema, sei lá, desde que a gente chegou aqui no mundo há 7 milhões de anos atrás. Mas observa que a gente foi modificando ao longo do tempo. E chegamos à nossa atualidade de uma maneira muito sofisticada, né? O trabalho hoje, que é o nosso tema de hoje, ele é tido como muito sofisticado, muito sofisticado. Né? Bandejas que chegam para nós numa esteira, assim. Você chega com o teu cartão, você passa na máquina, você coloca para entrar na estação do metrô. Enfim, nossa, modificou muita coisa. Por quê? Porque a essência do trabalho não é permanecer no que ele foi ontem, mas sim no avanço de cada dia. Mas as pessoas quase sempre não entendem isso e trabalham como se fossem seres do século passado, dos séculos passados. E, por daqueles séculos passados, ele trabalhava para a sua sobrevivência, claro. Era aquilo que garantia o seu dinheiro no final do mês para ele se sustentar. Ocorre que, nessa atualidade, nós temos que entender que tudo vai modificando e que tudo vai chegando a níveis melhores, com melhores apropriações. De tal sorte que o nosso trabalho de hoje, a gente considerar o trabalho de hoje, já não será mais aquele trabalho apenas para sobrevivência. Será para a apropriação de valores. Então, eu vou trabalhar, por um lado, né, para sobrevivência, e por outro, para apropriar novos valores. Então, assim é o trabalho. Antigamente, os senhores gregos não trabalhavam, quem trabalhava eram os escravos. Então, eles entendiam que o trabalho era um castigo dado aos escravos. Você vê uma civilização tão evoluída, né, quanto a civilização grega, tem umas coisas dessas. Por isso que nós temos sempre que colocar na ponta do lápis aquilo que chega para nós. Não é o professor chegar lá na sala de aula e colocar um conteúdo. Tudo bem que ele vai fazer isso, o trabalho dele, o dever dele é esse. Mas eu tenho o direito de questionar, eu tenho o direito de entender. Então, né, aquelas histórias, né, conclusivas, apressadas, né, é muito complicado para nós. Eu estou te chamando para refletir sobre isso. Não aceite qualquer coisa. Você vê uma civilização do porte da civilização grega. Tinha coisas lá que você não acredita que existiram. Por exemplo, em Esparta, os garotos, né, adolescentes, tinham que ter relações sexuais com seus generais para eles aprenderem a tomarem a força do seu general. Mais tarde, eles eram liberados para casar e ter filhos. Você vê, isso aí é uma coisa absurda, que não condiz com o tamanho daquela civilização, assim como não condiz essa história, né, de que o trabalho é só para escravo, que o trabalho é um castigo. Então, por isso que eu te convido, não vá pela fachada, né? Não vá pela fachada.
Faça uma introspecção em tudo aquilo que chegar para você. Busque entender cada coisa, pesquisar. Entendeu? Se você vai assistir a um filme histórico, por exemplo, leia antes a história. Quem foi o personagem principal e o entorno dele? Para que você, chegando lá, você tenha a capacidade de avaliação. Senão você vai engolir aquilo que eles te mandarem. Nós vemos filmes aí que tentam retratar Jesus, né, e seus apóstolos. Uns são boas tentativas, a gente concorda, outros são livres expressões artísticas, literárias, né? E outras denigrem a imagem de Jesus. Então, eu preciso saber de Jesus se eu me proponho a assistir um filme desse. Filmes sobre Jesus, pouquíssimos eu assisto. Muito poucos. Porque o homem está muito ainda infantil para ficar falando, né, sobre esse mestre, sobre esse Cristo. Então, só quando há muito boa vontade, há um despojar de interesses pessoais, é que a coisa fica melhor. Então, eu digo, vamos com calma. E um desses aspectos é o trabalho. Então, você levanta pela manhã, veste lá com a roupa, faz seu lanche e vamos para o trabalho. Enfrenta ônibus, enfrenta metrô, VLT, enfrenta helicóptero, enfim, vários modais para chegar na tua área de trabalho, no seu espaço de trabalho. E ali chegando, você tem toda uma instrumentalização te esperando, né? Computadores, máquinas, né? Ou outros utensílios necessários. E ali você passa seu dia naquela faina, sem analisar o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é a tua contribuição social para o que você está fazendo. Vai para casa, descansa um pouco de novo, volta no dia seguinte. No final do mês, ou não sei que dia do mês, você recebe lá o seu pagamento, vai fazer suas compras, né? Vai fazer as suas projeções, e aí você vai repetindo isso 20, 30, 40 anos. Nós conhecemos um caso muito interessante de uma estrada de ferro, né? Em que o senhor, já pronto para aposentar, precisava passar, ensinar para o seu substituto o que ele fazia. E aí, eles admitiram um jovem, né? E era um trabalho sem muita necessidade de conhecimentos, né? De formação escolar mais avançada. Então, o menino foi lá para aprender o trabalho com aquele senhor idoso. Então, ficou interessante, é o velho com o moço ali. E o que que acontecia? Quando os trens chegavam, aqueles trens de vagões, né, grandes, então aquele senhor ele tinha que ir desde a máquina, desde a locomotiva até o último vagão, em torno de 120, 130 vagões, ele tinha que, com um martelo, parece de cortiça, bater nas rodas daquele trem. Então ele fazia isso. Ele fez isso 30, 40 anos. Então, ele foi explicando para o menino, ó, quando chegar o trem, vai parar aqui, né? E só vai sair no dia seguinte, então você vai pegar esse martelo aqui e vai batendo nas rodas. Todas as rodas. Em tudo que você puder bater na roda. Todos os ângulos possíveis. E o menino começou a fazer aquilo, né? Aí, ele olha lá e perguntou para o senhor, mas para que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo disso? Aí o senhor falou, olha, eu não sei. Me ensinaram isso há 40 anos, eu estou fazendo, não sei para que não. Mas tem que fazer. Aí aquele menino falou, peraí, eu vou fazer uma coisa que não tem noção, que você não sabe para que serve. E aí chegaram à conclusão que ninguém sabia. Para que batia na roda do trem? E aquilo foi feito ininterruptamente. Vejam vocês que coisa que é isso, né? Aquela senhora que cozinhava aquela carne chamada lagarto, né? Então ela cortava a parte de trás e a parte da frente do lagarto e botava na panela para cozinhar.
E aquilo foi passando de geração em geração, até que chegou uma menina que começou a aprender a cozinhar, né? Então a mãe dela explicou: na hora de fazer o bragado, você corta a parte de trás e a parte de frente. Aí a menina falou assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Qual é o objetivo disso? Se tudo é carne, né? Se tudo está no contexto do pedaço da carne, ou da peça da carne. Não, minha filha, eu não sei, me aprendi a fazer isso, é assim que eu faço. Só que a tataravó dessa menina ainda estava encarnada. Aí ela foi procurando. A avó não sabia, a bisavó não sabia. Ela foi na tataravó dela. A tataravó falou assim: mas você não sabe por que não, minha filha? Vou te explicar. É porque lá em casa tinha umas panelinhas bem pequenas, né? Então não cabia a peça toda. Então eu cortava a parte da frente e a de trás, depois cozinhava separado. E o largato inteiro eu cozinhava na panelinha. Minha gente, viu o que é quebrar um paradigma? Então, no trabalho, a gente tem que aprender a fazer essas coisas. A gente tem que questionar como questionar na vida. Nós vamos estudar hoje sobre o trabalho, à luz da doutrina espírita, como sempre, né? Nós estamos aqui com lições espíritas. O espiritismo, cada vez que eu lido mais com o espiritismo, que eu estudo mais o espiritismo, eu chego a uma conclusão. Nós só estamos começando. Somos neófitos no espiritismo, né? Fazendo a nossa iniciação nesse grande projeto libertador de consciências, que é o espiritismo. Quer ver? Vamos lá. Vamos buscar aqui essa história interessante do trabalho. O trabalho consistente faz da gente gente forte e feliz. Mas é preciso saber que só trabalhando o progresso se faz, não só das nações e do mundo, mas principalmente em nós, espíritos em ascensão. Nesse texto, nós tentamos colocar o seguinte: o trabalho faz o progresso das nações, do mundo, mas faz também em nós. E pouca gente entende isso. Pouca gente entende que ele não é máquina como a máquina que ele opera. Ele tem sentimentos que a máquina não tem, tem emoções que a máquina não tem, e tem pensamentos que a máquina não tem. Certo? Então, é preciso entender que o trabalho ele faz o progresso das nações e do mundo, mas principalmente de nós, espíritos em ascensões, em ascensão. Então, vamos lá, lições espíritas, trabalho. Eu quero, antes de passar o estudo em si, dizer para você o seguinte, que esse texto, né, ou esse assunto está muito bem estudado, largamente estudado no Livro dos Espíritos, lá nas leis morais. Tem a lei do trabalho, tá? Depois nós vamos ver aqui para frente. Mas eu quero dizer para você que está no Livro dos Espíritos. Se está lá, é porque é importante ser considerado e entendido. Bom, vamos lá. No turbilhão dos acontecimentos, o progresso se faz através do trabalho. Eis que nascemos, desencarnamos e renascemos. E o trabalho sempre nos aguarda como uma ferramenta divina a instruir-nos como e para que crescer. O trabalho é, pois, da augusta chancela de Deus, nosso Pai. Percebe? Vamos dar um outro sentido ao trabalho, para que não fique aquela coisa rotineira, né? Às vezes cansativa, às vezes que produz em nós reflexos negativos de ter que realizar aquela ação obrigatoriamente, senão eu não sobrevivo. Nós vamos falar diferente hoje sobre o trabalho. É isso que eu gostaria de que você analisasse conosco. Então, no turbilhão dos acontecimentos, o progresso se fez através do trabalho. Eis que nascemos, desencarnamos e renascemos, e o trabalho sempre nos aguarda como uma ferramenta divina a instruir-nos como e para que crescer. O trabalho é, pois, da augusta chancela de Deus, nosso Pai. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade.
E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Livro dos Espíritos, questão 647. Você pode pesquisar lá, né? Você pode pesquisar, você vai entender, né, o trabalho. Então, nós fizemos aqui um diagrama que é todo aquele que trabalha tem direito ao repouso. O trabalho não tem um limite definido. Cada um tem um limite para suas forças. O repouso é uma oportunidade para a liberdade à inteligência. Sim, quando nós estamos em repouso, nós estamos pensando. Então, eu não estou agindo, por exemplo, com as mãos para o trabalho. Eu estou refletindo. Então, o repouso também é uma oportunidade para a liberdade e a inteligência. Veja o valor do repouso. Então, o repouso não é só para deleites ou fazer aquilo que normalmente a gente faz, tomar banho, lanchar, comer, tal, ver televisão ou ler um livro, tudo isso é importante, mas ele é também um objeto de meditação, de reflexão. Então, se a gente chegasse em casa todo dia, depois do trabalho, e fizesse uma reflexão sobre o que eu fiz naquele dia, eu aprimoraria o dia seguinte. Percebem isso? A forte deve trabalhar pelo fraco, né? Bom, aqui nós temos o limite para o trabalho. Agora vamos ver a lei do trabalho. A definição. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. A necessidade do trabalho. Alimento, segurança, permite os gozos da vida. As consequências do trabalho. Aprimoramento da inteligência, progresso social. E a natureza do trabalho? Mental, intelectual, físico, braçal. Veja que aqui a gente tentou colocar uma abrangência maior, né, sobre o trabalho, partindo do seu limite e da sua expansão. Então, vamos analisar isso, né? Todo aquele que trabalha tem direito ao repouso. O trabalho não tem um limite definido. Cada um tem um limite para as suas forças. Isso é importante, né? Saber. O repouso é uma oportunidade para a liberdade, a inteligência. E o forte deve trabalhar para o fraco. Olha que legal. O limite do trabalho, a lei do trabalho, definição. Toda ocupação útil é trabalho, meu amigo, toda ocupação útil. Então, se você está estudando, é uma ocupação útil, é trabalho. Se você está no repouso, é uma ocupação útil, porque você precisa retemperar forças, é trabalho. Se você está numa conversa positiva, num diálogo de nível superior, é trabalho. Não tudo é trabalho, tudo. A ociosidade e a preguiça, não. Mas o restante é trabalho. As consequências disso, não, aprimorar a inteligência e fazer a sociedade progredir. Não é? O nosso progresso social hoje existe aí de uma maneira bem interessante. Por quê? Porque houve muito trabalho, muito trabalho. E nós participamos disso, sabe, gente? Todos nós, ao longo das nossas encarnações passadas, nós ajudamos muito no progresso social. Por isso que nós temos créditos aqui nesse mundo. Por isso o Senhor Jesus suporta as nossas imprecações, porque nós já trabalhamos. Nós temos créditos no mundo. Quantas pessoas que já não deram para mais estar aqui nesse mundo, não? Que só promovem hoje desarranjos. Parece que cansaram, né, de fazer coisas boas e aí hoje só fazem bobagens. Mas por que que ficam aqui? Por que que você tem um ser pária social? Por que que você tem um ser estranho na sociedade, tentando prejudicar todo mundo e está na sociedade como motivo de escândalo, né? Mas porque ele tem direito pelo trabalho antigo realizado. A lei de Deus é muito justa, sabe, meu amigo? Muito justa. Então, o importante é que a gente parta para um trabalho útil, uma ocupação útil, para a gente ganhar mais créditos. Então, a natureza do trabalho, né? O avanço mental e físico. Então, vamos lá. Livro terceiro do Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, né? Allan Kardec. O senhor Allan Kardec, dentro da sua
grandiosa missão. Ele entendeu que este assunto deveria ser trazido para o nosso entendimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Questão 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, que a gente tinha acabado de falar. Então, o espírito trabalha também. Então, o corpo pode estar cansado, né? Precisando de repouso, o espírito deixa o corpo e trabalha. Lembra que a gente falou da emancipação da alma, que durante o sono o espírito se emancipa do corpo e vai para o mundo espiritual? Provavelmente vai trabalhar. E quando ele desencarna definitivamente, quando ele sai definitivamente do corpo pelo desencarne, aí ele vai ter ocupações lá no mundo espiritual, se ele assim desejar, né? Então, toda ocupação útil é trabalho, de novo. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por quê? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então você vê que o trabalho está na pauta da evolução do espírito. Só evolui aquele que trabalha. Só. Aquele que não trabalha fica perambulando aí na evolução sem um fim determinado. Então, por isso que nós temos que trabalhar. Veja você, até o aposentado, a aposentada, precisa de uma ocupação útil. Senão ele vai entrar num processo de decadência. Por quê? Porque o corpo foi acostumado com a lida, né? De repente ele para. Então, os músculos começam a retrair ou a contrair, e aí ele vai perdendo as forças. Por isso que ele precisa do trabalho. Não importa se ele já tem um rendimento agora pela aposentadoria, mas ele tem que entender que precisa trabalhar. A mente precisa estar em dinâmica, o corpo dinâmico, porque a encarnação ainda não acabou. No dia que a encarnação acabar, tudo bem, ele vai embora, deixa aqui. Mas enquanto ele estiver aqui, tiver condições, ele tem que trabalhar. Porque mesmo, quando ele estiver impossibilitado fisicamente ou mentalmente, ele pode fazer o trabalho, num caso de conversar, de passar informações boas, instruções, né? E no outro momento, de aprender com o processo. Né? Aprender com o processo. Às vezes a pessoa está numa situação muito deficitária fisicamente, mas o espírito está ativo. Então ele precisa aprender com esse espírito, né? É preciso aprender com a situação um processo de crescimento para ele. Então tudo pode ser buscado. Eu me lembro de uma senhora que ela ficou incapacitada fisicamente, ficou para tetraplégica, mas lúcida, né? Lúcida. Então, ela pediu para instalar na cama dela um microfone, né, assim, ligado aos equipamentos, para ela evangelizar deitada. Imagina que lindo. Então, ali deitada, ela tinha o programa dela de evangelização. Sabe? Então, é isso. Agora, aquele que põe um pijamão, né? Pega um jornal, sei lá, vai ler, fica lá sentado, fungando, assim, aquele bigodão, né? Aquela senhora toda caída, clamando a juventude perdida. Nossa, não está entendendo a vida. A juventude é maravilhosa, mas para o jovem, que está nessa situação de jovem, apropriando, né, conhecimentos, pegando conhecimentos para a vida, para a luta da vida. Agora, aquele que já chegou no estágio do aposentado, nossa, ele pode ajudar muito.
Ele pode ajudar muito, até com a sua presença equilibrada na sociedade. Olha, eu vou dizer para você, imagina que tem um evento, vou colocar um evento numa igreja, num templo evangélico, ou num centro espírita, onde for, um evento social, né, um teatro. Aí tem aquela pessoa respeitada, né, na sociedade, ele se fez ser respeitado ou respeitada. Quando aquela pessoa adentra aquele ambiente, você não imagina o que, que muda no ambiente. Porque ele ou ela é respeitado. Isso é trabalho também. Muita coisa, minha gente. Vamos lá. 677. Por que, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Dos animais. A natureza provê tudo. Questão. A resposta: tudo na natureza trabalha. Como tu trabalham os animais? Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa o duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que é também uma necessidade, o eleva acima de si mesmo. Então, o animal ele faz a sua conservação, mas ele não produz o progresso dele. O que vai produzir o progresso é a vida dele, né? E o avanço da centelha que ele é. Só no homem é que ele vai fazer as duas. Ele vai trabalhar para a conservação e vai progredir mentalmente, né? Intelectualmente e moralmente. Vejam vocês que a diferença. Então, a natureza, a lei de Deus é assim. Quanto mais você avança nos estágios da evolução, mais responsável você fica por aquilo que você está ocupando, pelo posto que você ocupa, né? Então, você não vai cobrar de um animal que ele aprimore nada de trabalho. Ele não vai fazer isso. Porque o estágio dele é outro, ele se conserva. Então, o trabalho dele é de buscar o alimento, buscar a água, buscar a preservação dele, enfim, é o trabalho dele. E a natureza, normalmente, né, a evolução vai levando ele até chegar ao homem. Chegou no homem e fala assim: agora, meu amigo, você tem que cuidar de você, não só na conservação, mas também no seu progresso intelectual. Por isso, é dado a você agora o pensamento contínuo, onde você vai estudar condições melhores para você e para a sociedade. Quando eu digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidar de própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalho. Conservação. E nessa conservação, eles vão ampliando o potencial deles. Então, se eu conservo aquela estrutura, se o animal conserva aquela estrutura que ele tem, aquela estrutura tende a progredir pela própria lei da evolução. Vejam vocês. Então, ao cachorro compete fazer as coisas do cachorro, ao cavalo, as coisas do cavalo, à borboleta, as coisas da borboleta. Percebem como é que é? E ao homem, as coisas da humanidade. Você vê como é que amplia? Num é fechado na espécie dele, e no outro é ampliado para a humanidade, para a sociedade. Então, veja que nós estamos num processo de progresso intelectual que vai nos levar ao progresso moral. E o conforto, né, que a gente vai tendo a partir daí. Aí estão os animais, né, bonitinhos, eles não ficam assim juntinhos, não, que se matam, né? Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, ele se constitui inconscientemente executores dos desígnios do Criador, tá vendo? Aquilo que te falou, eles vão progredindo dentro de um desígnio de Deus que os faz crescer. A gente pode até pensar como é isso, né? A centelha, à medida que ela vai aumentando o valor dela, aumentando o potencial dela, ela vai abrindo novas possibilidades. Daí a diferença das espécies. Então, por exemplo, quando é inseto, a centelha só tem projetos, né, e projeções para o inseto. Mas depois essa centelha aumenta, agora já é o lagarto. Depois ela já é
o que o mamífero, e vai por aí. Então, essa é a projeção da centelha. Essa centelha, ela aumenta pelo pulso dela, e o pulso dela é dado pelo pulsar do universo, pelo pulso da vida no universo, que atinge cada um dentro da sua condição. Então, se você tem uma janela aí na sua casa, né, que o sol bate no seu quarto, na sua sala amplamente, aí você põe um aparador dessa luz, sei lá, uma cortina, uma persiana, alguma coisa desse nível, o que que acontece? A luz vai ser na conformação do que você deseja. Então, você pega a luz e tira o potencial todo da luz e pega só naquilo que é possível. Assim também nessas progressões. Então, a centelha. Vamos pegar aqui, vamos tentar explicar. Você pega uma centelha, que é uma coisa pequena, né? Que digamos que é do inseto, e à medida que essa centelha vai experienciando, né, as coisas da espécie lá, ela vai aumentando esse pulso dela. Quando ela aumenta o pulso, ela se capacita para uma outra espécie. E assim vai. Então, quem que promove esse pulso? A própria dinâmica do universo agindo sobre ela. E a sua expressão interna também enquanto centelha, que vai aumentando o seu pulsar. Então, os animais fazem isso. Agora, quando chega no homem, aí é diferente. Aí o homem é que tem que fazer o seu trabalho. Ele vai estar ligado ao universo nesse pulso também, porque senão ele ficaria parado, né? Ele aprendeu a fazer uma covinha e jogar uma semente lá, vai fazer isso eternamente. Então, o que é isso? O que a progressão universal faz? Com que ele agora vai entender qual lugar que eu planto semente X, Y, A e tal. Eu vou aprender a domesticar os cereais, domesticar aquilo que está à minha volta. Então, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou crescendo. Então, agora eu participo intelectualmente. Antes, no animal, eu não participava. Mas agora eu participo, agora eu sei, né? Que eu vou aumentando a minha necessidade. Então, eu me satisfazia com uma carne crua. Mas agora eu já descobri o fogo, eu vou cozinhar essa carne. Ah, ficou legal. Ah, mas essa carne está meio estranha, né? Aí eu já boto lá uma água do mar, uma coisa assim, para salgar. Depois eu pego uma folha que tem um cheiro gostoso, bonito, põe lá também. Aí fica temperando a carne. Tá vendo? A gente vai. Então são coisas que a gente faz aí normalmente que a gente não analisa, né? Que precisava ou precisa dessas análises, né? Então vamos continuar aqui. 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Isso é importante, essa pergunta. Num mundo melhor, a gente vai ficar fazendo esses trabalhos? O que que eles dizem? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, quando a gente vai para esses mundos superiores, ou um outro mundo diferente daqui, a gente vai para lá porque nós estamos precisando de compensar frequências daquele mundo. A gente já chegou num nível que esse mundo já não atende mais. Então a gente vai para um outro mundo. Não seja um mundo superior. Chega lá, as frequências são outras. Então eu vou compensar frequências superiores. Aí o que que vai acontecer? Tem trabalho? O que que eu tenho que fazer? Tem mundos que você vive só para se autoconhecer. São mundos interessantes que não tem criança, que não tem essa necessidade premente do trabalho para o alimento, né? Mas você tem o trabalho de se autoconhecer quem eu sou nessa estrutura da criação de Deus. Então, são mundos de meditação, de reflexões, né? Que a natureza também provê as necessidades. Isso aí é bom a gente saber, né? Agora, vamos colocar aqui, olha. O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, vai dizer o seguinte: o trabalho é um instrumento da nossa autorrealização. Suprimi-lo equivaleria a assustar o progresso individual e, consequentemente, a evolução da humanidade. Então, imagina se todo mundo parasse de trabalhar. Como é que ficaria essa humanidade, né? Nós tivemos recentemente essa história da pandemia, né? Que foi complicado, né? Sim, nossa, foi muito difícil, porque as pessoas não saíam para trabalhar, por determinações aí, né?
não saía para trabalhar. Então, as coisas foram ficando escassas. As empresas foram tendo que fechar suas portas, porque não tinham a circulação da moeda, e aí o trabalho foi sendo prejudicado. Aí criaram o office home, né? São palavras interessantes. Por que não fala brasileiro, né? E aí, o que acontece? É home office, né, que fala. O que acontece? Ficaram todo mundo em casa. Aí começaram a fazer o trabalho de casa, mas não compensa tanto, né? O contato com a natureza, o sair é muito importante. Tem outro significado. E tem gente que está acostumada até hoje. Tem centro espírita que não abriu a porta até hoje, imagina você. Então, aí está o trabalho, né? Eu estou construindo uma estrada de ferro, né? Tenho muita pedra para carregar, eu tenho muita coisa para fazer. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Estruturando arquétipos de realizações, que serão matrizes que me indicarão outros trabalhos. Nossa, isso é muito complexo e muito bonito. Você vai construir um prédio, você não sabe nem como constrói um prédio. Aí você vai lá para o escritório de engenharia e vê desde os primeiros riscos, traços, né? Lá dos engenheiros, das medições, né? Tudo aquilo que eles fazem lá. E depois você vai para o arquiteto, que vai fazer o desenho, o design, o negócio todo. Aí você vai para a obra. Chega lá, você se apresenta ao mestre de obras, que é o cara que sabe tudo, né? Chegando lá, você fala, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para ajudar. Então, eu posso ajudar no escritório, eu posso ajudar carregando massa, eu posso ajudar carregando tijolo, eu quero fazer isso aqui. E você não sabia nada. 3 anos depois, o prédio está pronto. Né? Um prédio enorme, um condomínio bonito. Você sai de lá com o quê? Com crescimento. Né? Você gerou o arquétipo da construção. Você alimentou, você potencializou o arquétipo do construtor. E quando você tiver que construir alguma outra coisa, você já tem a potência em você. Não precisa ser só construir prédio, mas construir qualquer coisa. Você já tem a potência do arquétipo do construtor. Olha que lindo. Então, o trabalho não é só para ganhar dinheiro, tá, amigo? Principalmente, ele é para a tua potencialização arquetípica, intelectual e moral. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar, que lhe assegure a existência do trabalho material, talvez ele não precise, né? Porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que dispõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que também é trabalho. Então, você não precisa trabalhar para ganhar o dinheiro, para me sustentar, então agora eu vou trabalhar para o crescimento do outro. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência não está, exceto constrangido, a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, não tem como a pessoa, não, eu nasci numa família rica, eu tenho tudo para que eu vou trabalhar. Aí que é o problema, né? Aí que é o problema, porque se ele não trabalha, a encarnação dele fica nula. Ele não potencializou arquétipo nenhum. Ele só banhou-se na herança e no trabalho dos outros. Ele tem que fazer o dele. E se ele não precisa lá cumprir 8 horas de expediente, ele pode fazer outras coisas, né? Muitas outras coisas. Mesmo sendo diretor, né? Passa a ser o diretor, então, já que aquilo é da herança, então vai lá trabalhar. O que que eu posso fazer aqui? Não, preciso de alguém que coordene essa área. Vamos coordenar. Porque enquanto eu estou coordenando uma área, estou aprendendo, estou facilitando o trabalho do outro, estou ajudando o outro. Então, não tem como não trabalhar. Não tem como. Aquele preguiçoso, aquela preguiçosa vai ter que pagar isso, vai ter que dar conta disso nas leis subdivinas, na lei de causa e efeito. Depois volta pobre aí. Aí, meu amigo, vai sofrer, porque não está acostumado com o trabalho. Aí vai sofrer, vai ficar mesmo mendigando migalhas. É sério.
Questão 680, não há homens que se encontrem possibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil, não, ele não tem, se encontra impossibilitado de fazer qualquer coisa, já nasce com problemas, né? É existência inútil. Deus é justo. E pois só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil a sua existência, voluntariamente, percebe? Não é porque ele não tem condições, é porque ele voluntariamente se fez inútil. Porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros, ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, todo mundo tem que ser útil, todo mundo. Nós temos no livro Depois da Morte, do Leon Denis, seguinte informação, olha aqui. O trabalho não é um castigo. Lembra que a gente falou dos gregos? O trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. Tudo que existe aí no mundo, canalizações, né? Rede de esgotos, rede de água potável, né? As empresas aéreas, né? Os aviões, os barcos, navios, ônibus, todos os modais. Então, isso tudo é fruto de trabalho. Lembra quando eu falei que a gente passa a ter créditos no planeta pelo nosso trabalho? Então, quando eu trabalho, eu vibro, eu frequencio na egrégora ou na rede do campo morfológico do trabalho. Então, eu ajudo a aumentar o potencial do campo morfológico do trabalho na humanidade. E esse trabalho, então, vai proporcionando novas possibilidades. Então, nós temos um campo, né? Um campo morfológico, que é o campo onde você, digamos, você agrupa as frequências das experiências do trabalho. Vamos colocar do trabalho, porque tem de vários, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma máquina de triturar alguma coisa. Então, o pessoal começa a trabalhar naquela máquina e vai gerando frequências, e vai criando o campo morfológico de uma máquina de triturar. À medida que a gente vai aumentando o potencial do trabalho, aquela coisa começa a frequenciar e mandar de volta mais instruções, acompanhado pelas instruções dos espíritos superiores, né? Então, de repente, era uma pequena máquina de triturar, hoje é uma expressão de triturar. Por quê? O trabalho interage, né? As frequências interagem, então a gente cria. Por isso que você saiu. Eu saí de um mundo agrícola para um mundo tecnológico. Entendeu? 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Olha só. Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Hoje a gente vê muita gente, né, que não ajuda os pais, não ajuda aqueles que os ajudou. Às vezes os pais estão com uma renda menor, né, e precisa comprar remédio, tudo, né? E os filhos, eles não estão nem aí para isso. Só que eles vão crescer, né? Eles vão ficar velhos também. Como é que eles serão tratados? Então, é uma combinação, né? É uma justaposição de valores. Eu te ajudo porque eu também preciso de ajuda. Então, os pais, né, que não têm condições de se manterem por eles mesmos, precisam contar com os filhos, porque, afinal de contas, os filhos chegaram onde eles estão porque os pais ajudaram. Isso aí é bom de saber, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus disse isso para nós, né? Então, você começou a trabalhar, vai em frente. E se você olhar para trás, você acha que já fez muito, não precisa fazer mais. Não é assim, sabe? Não é dessa maneira. Então, tem pessoas que fazem uma coisinha, sei lá, trabalha aí um tempo, aí ele começa a olhar para trás. Nossa, estou cansado, cansada. Olha quanta coisa eu já fiz. Então ele vai parar. Ele acha que já fez o suficiente. Se você chegou no 5, vai para o 6. Do 6 vai para o 7. Porque só assim que você vai ampliando. O que é o reino dos céus? É a sua ampliação de mônada. É a sua ampliação da centelha divina.
Então, para você ampliar a sua centelha, você tem que trabalhar, você tem que atuar. Senão você fica preso, a sua centelha não cresce. Então, por isso que Jesus falou, não é digno do reino dos céus, ou seja, não é digno de viver a excelência do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E o trabalho nos ensina para isso. O Evangelho de Jesus é, né, de uma profundidade muito legal, muito interessante. Limite do trabalho e o repouso, a gente já falou sobre isso, quando a pessoa já está realmente chegando ao nível de exaurir-se, aí ele precisa de dar uma parada, né? De repousar. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade de inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, nós vamos repousando, refletindo. Por exemplo, eu estou de repouso. Hoje é domingo, digamos, né? Hoje eu vou assistir um concerto. Vai ser legal, né? Minha filha está tocando lá, eu vou lá assistir o concerto. Aí você vai, chegando lá, você se inteira do concerto, mas não tem que ficar flutuando com a mente, não. Fica prestando atenção. Você vai ver o trabalho daquelas pessoas. Gente, é divino o trabalho de um músico. Aquele que se dedica, né, que estuda, que tem que estudar muito, anos a fio. Né? Chegando lá, eles se apresentam, é o momento deles de apresentar o trabalho deles. E aquela plateia toda lá, meu Deus, pô, sabe como está o jogo? Ah, meu Deus, amanhã é segunda-feira, ah, sabe? Isso é um desrespeito ao que trabalha. Desrespeito. Né? Você estimula a tua criança, né? Você leva a criança para aquela coisa horrível que você chama de teatrinho. Pelo amor de Deus, não fala isso. Não existe teatrinho. Ou educadores, educadoras, não existe teatrinho, existe teatro para crianças, representado por crianças. A palavra teatro é grega, né? Que significa ver, contemplar, olhar. E eu acrescento sentir. É isso. Então eu vou ver pequenininho, contemplar pequenininho, sentir pequenininho. Ah, pelo amor de Deus, para com esses inhos. Não existe teatrinho. É um desprestígio ao que criou aquele trabalho. Não fala isso. Se você não é capaz de falar que vai assistir o teatro da tua filha ou do teu filho, então não vá. Fique em casa, mas não vá falar que vai no teatrinho. Eu trabalhei com teatro, gente, a vida toda. Eu sei o que é teatro. O trabalho que aquilo dá não é brincadeira. Não é fácil, não. Eu ensaiava crianças. Fazíamos saraus extraordinários com aquelas crianças. Falávamos Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, falávamos de Manuel Bandeira, falávamos de Mário Quintana. Gente de alto porte, com crianças. Totalmente responsáveis. Você fala que vai ao teatrinho. Me perdoe, meu amigo, minha amiga, mas eu vou ver você fazer então um aviãozinho, tá? Eu vou lá naquelas, esqueci o nome que dá agora, que faz navios, eu vou ver você fazer um naviozinho, tá bom? Vou ver você fazer uma comidinha no restaurante chique. Então, por favor, não façam isso com o trabalho. Não diminua o teor, a potência do trabalho, seja em qual nível for. Desculpe esse desabafo, mas, nossa, eu fico muito triste quando as pessoas falam isso. É desprestigiar a ação do outro, a proposta do outro de realização. O repouso possibilita ao homem reabastecer suas energias. O tempo seguinte o convidará a de novo a pôr-se a construir. Repouse por um momento, suprindo suas forças físicas e mentais, e depois volte a se construir pelo trabalho. Volte a se construir pelo trabalho. Não é para ganhar dinheiro só. O dinheiro é a última coisa que o trabalho te dá. A última coisa. Entenda isso. Se você trabalha por dinheiro,
infelizmente, você ainda não entendeu o que é o trabalho. Então, você vai trabalhar para o seu aprimoramento, o seu crescimento. Tem pessoas que dedicam uma vida inteira a voluntariados. A vida inteira. Um trabalho lindo. Comida, roupa, qualquer coisa que vier tá bom. Ah, hoje é só arroz com feijão, beleza, que tem arroz com feijão. Ah, amanhã é só angu com couve. Nossa, que delícia que é angu com couve. É só, então, a minha roupa, eu só tenho duas mudas de roupa. Uma eu lavo, outra tá no corpo. Ótimo. Para que eu preciso mais? Então, tem espíritos que aceitam isso, outros não. Outros têm que comprar 500 bolsas, né? Não sei quantos pares de sapato. Tinha uma rainha aí que tinha 3.000 pares de sapato. Ela não tinha nem tempo para usar os sapatos dela. Então, a gente tem que saber o limite das coisas. 683, qual é o limite do trabalho? Né? Já foi dito, ou das forças, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, cada um tem o seu limite, né? Cada um sabe do seu limite. 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. A escravidão, né, gente? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, tem pessoas que fazem isso, né? Abusam dos empregados, das empregadas. Eles terão que dar conta disso na lei de Deus. Um dia, ele vai fazer isso. Então, por isso que nós temos que estudar Espiritismo, sabe? Porque quando você estuda Espiritismo, você pega a proporção das coisas. Não vou fazer de qualquer maneira. Tem um limite para tudo, tem uma atuação sensata para tudo. Eu aprendo isso aqui no Espiritismo. Comece a estudar Espiritismo com mais profundidade para se entender essas coisas, né? 685, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, se você está idoso, idosa, e você tem forças, trabalhe. Não fica parado, não. Sabe? O filho tem que me pegar de carro, me levar onde? Não, faça você. Hoje tem um aplicativo chamado Uber, né? E tem o táxi também, com toda honra aos taxistas. Então, o que que acontece? Faça o teu trajeto por você. Porque você vai ficando preso na sua caixinha mental, porque você não tem disposição de realizar nada. Ah, eu estou velho. Nossa, se eu chegar a 90 anos, eu quero chegar trabalhando. Eu já pedi a Jesus, se eu tiver que ter Alzheimer, AVC, troca pelo trabalho, me dê trabalho. Em vez do teu AVC ou Alzheimer, me dê trabalho, que eu vou lutar para, para ficar na minha velhice, né, trabalhando. O senhor Allan Kardec desencarnou trabalhando, sabia? Rompeu um aneurisma dele e estava escrevendo. 684A, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes dessa. É a lei da caridade. Isso começou a acontecer no século XIX, quando eles criaram, né, sociedades de beneficência. Nós fizemos isso. Esse estudo está no nosso trabalho sobre espiritismo, né? Então, nós falamos sobre isso, que havia sociedades, né, que catalogavam aquelas pessoas que não tinham como trabalhar, pessoas mais idosas, e oferecia alguma coisa para eles, para a sustentação deles. Agora, o bom é que a pessoa, durante a vida, né, durante o transcurso da vida, que ela começa a guardar um dinheiro, né, para o final. Você não tem uma aposentadoria garantida, pelo menos que ele guarde um pouquinho, né, se estabeleça de alguma maneira. Não vai deixar tudo por conta dos outros também, nem da sociedade, nem dos governos, né? O governo pode ser pródigo, né? Pode ajudar e merece. Seria interessante, mas ele não é obrigado. Ele faz isso por uma questão de ajuda. Então, ficar à mercê, né, só de governo, eu vou ficar restrito, porque o governo não pode dar tudo, não pode dar muito, né? Porque depende, né,
tributos, né, de taxas, um monte de coisa, para distribuir lá a renda deles. Então, nem sempre ele pode sustentar convenientemente uma família. Então, é preciso que a gente também tenha o interesse do trabalho. Eu tenho ajuda, que bom, mas eu também vou trabalhar. Está precisando de alguém lá para fazer uma coisa? Deixa comigo que eu vou lá. Sabe? Movimentar, a gente fazer o músculo é, cumprir, né, a função dele. Kardec vai dizer, olha, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, nós temos que trabalhar nessa produção e consumo. Então, por isso que nós temos os mercados, né, aí na vida, para que essa coisa circule. Então, veja você que interessante, né? Você tem o sujeito que trabalha no mercado, na feira livre, por exemplo. Ele precisa de ter o dinheiro dele, para ele sustentar o trabalho dele e a vida dele. E nós precisamos do produto que ele vende. Então, um ajuda o outro. E o mercado é uma ajuda mútua. Não pode ter exagero, né? Por exemplo, você vai comprar uma roupa lá. Outro dia eu até falei isso aqui num programa desses. Você vai comprar uma camisa que custa R$ 500 num shopping chique. Você vai ali na loja, ali, legal, uma loja arrumadinha, ela custa 30, 40, é a mesma camisa. Só que a outra tem grife, né? Tem etiqueta. Isso aí temos que parar com isso, né, gente? Tem que parar com isso, porque isso não vai funcionar muito bem, não. Então, o mercado é um projeto de ajuda mútua. Eu preciso que você consuma o produto que eu estou te oferecendo e eu preciso do produto que você me oferece. Lei de mercado. Né? Tem até estudos aí que perguntam assim, é, a pergunta é a seguinte, no momento de flagelo, por exemplo, flagelo, né? É um furacão, um terremoto, uma coisa assim, que destelhou muitas casas. Então, tem um sujeito que vende telhas. A empresa que vende telhas. É justo aumentar o valor da telha para aquele cuja casa foi destelhada? Aí é a pergunta, né? É justo? Se você falar que sim, você pode estar correndo risco, né, de, de bater palma para aquele que vende mais caro. Mas se você falar não, talvez é a grande oportunidade daquele que luta a beça para manter a loja dele funcionando. Então, a gente não sabe qual que é a justiça isso. Então, o que, que as pessoas têm que fazer? Um equilíbrio. Eu chego lá, a telha custa R$ 50, por exemplo, uma telha daquelas. Aí deu o flagelo, a telha passa a custar 150. Então, eu chego lá para o dono das telhas e falo: eu não tenho 150, mas eu posso pagar um pouquinho mais do que você vende normalmente. Então, vamos entrar numa acordo, você vai ganhar e eu vou ganhar. Você vai ganhar no seu mercado, aí eu vou ganhando para arrumar minha casa. Então, quer dizer, todos somos irmãos. A gente tem que entender essa fraternidade. Né? Então, é preciso ter, sabe, amigos e amigas, a gente tem que ter uma noção do viver. O que é viver? Que não é uma coisa bagunçada, caos. Não, é uma coisa projetada. Guarde isso com você. Entenda o que é viver. Né? Kardec ainda vai dizer, olha, mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não foi o que a gente acabou de falar? O negócio das telhas, né? Esse estudo das telhas é do Michael Sandel, né, que é um estudioso lá dos Estados Unidos. Né? Eu gosto de coisas que ele escreve, né? Outras eu não gosto. Sabe, eu não assumo o Michael Sandel, não. Totalmente não. Eu gosto das reflexões dele.
Mas tem umas reflexões que ele entra por um campo muito estranho. Então a gente tem que ver o que é melhor, como o João Evangelista disse, né? Leia tudo, retende o melhor. Então a educação moral ela é muito interessante, né? E nós vamos conseguindo isso, né? Através desses encontros, né? De produto e consumidor, quando se trata de mercado de trabalho, mercado de vendas. No próprio mercado de trabalho, né? Se você se capacita melhor, você tem mais chance. Não basta diploma, não, tá, gente? Não vem com essa de diploma que não. Você tem que ser bom, boa no que você faz. O diploma nem sempre é o aval do meu conhecimento, né? Kardec, né? Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olha que definição que ele dá de educação, né? Conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos formam o quê? Valores, que junto com crenças formam cultura. Então, a nossa cultura passa pela educação, né? Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Sim, é o que a gente vê hoje. A miséria, a pobreza, né? Será que precisava de existir isso? Será mesmo? Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que está na miséria, e analisar a vida dele, será que ele está deixando de trabalhar? Não. Eu não estou dizendo que ele não esteja, tá? Não estou condenando ninguém que não. Mas a gente tem que analisar. Porque é um miserável. Tem pessoas que adoram aquela vida, gente. Fazer o quê? Eles gostam daquilo. Gostam de viver assim, pedindo, 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 pedindo. Mas não agem, não atuam. Ou não reagem àquele processo. Então, por isso a educação é necessária. Kardec coloca que tem que ter educação, para que você entenda o teu valor perante Deus. Então, se você é um espírito valoroso, como todos somos, e você ficar pedindo, mendigando, não, vamos trabalhar. O que eu posso fazer aí para ajudar? Você me dá aí uma coisa, eu faço isso, faço aquilo. Isso é maravilhoso, gente. A pessoa que entra nesse campo, né? Ele trabalha, ele fica feliz, ele atua, ele aprende, ele potencializa. É muito bonito. O trabalho é muito lindo. Agora, tem que ser visto não como ganha-pão, mas sim como aprofundamento arquetípico. Kardec ainda, quando essa arte for conhecida, ele chama o trabalho de arte, hein? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Esse hábito adquirido pelo trabalho, tá, gente? Por isso que eu falei que trabalho é uma arte. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Este é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Tá? Palavras do mestre de Lyon. Tá? É preciso crescer, né? Preciso compreender mais. Mediunidade e evolução, Martins Peralva. O trabalho material é um fator muito importante na vida do companheiro da mediunidade, preservando de tentações que o levaria a insucesso de ordem espiritual, pelo menosprezo aos valores eternos que lhe foram confiados. Ele está falando do trabalho mediúnico, né? Você que é um médium, né? Olha, busca. Porque quando você começa a trabalhar, tá vendo, cara? Aqui é a mediunidade. O médium é esse aqui, essa centelha. Ele captura, né, as coisas que vêm do plano da criação e vai aumentando a espiral dele. Então, esse é o trabalho. Você captura o bem que está aí. Ainda, Martim, trabalho mediúnico, né? Agora, o trabalho mediúnico, essencialmente espiritual, é uma das mais belas fontes de caridade, né? Você trabalha, pratica a caridade e cresce por essa prática.
no campo mediúnico. Então, mediunidade o que é? É uma troca de valores, né? Eu te ajudo, você me ajuda. O médium precisa de entender isso, né? Nos bastidores da obsessão, né, do Divaldo Franco, trabalho de solidariedade e tolerância. Solidariedade é como uma usina que produz a força positiva do amor. E como o amor é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade sintoniza com os instrutores da ordem que dirigem a ordem. Aí que tá. O que eu quero viver? Eu quero viver em função de quê? Qual é o instrutor que eu quero para mim? Né? Um instrutor menor ou um instrutor maior? Então, essas coisas todas estão nas nossas mãos, sabe, gente? A tolerância é a manifestação desse mesmo amor em forma de piedade edificante. Transforma-se em couraça de luz, vigorosa e maleável, capaz de destruir os petardos do ódio ou os projéteis do desejo desordenado por anular as vibrações negativas. Tá certo? Então, solidariedade, tolerância. E a gente vai crescendo junto, nesse grande projeto divino que nós estamos nele, né? E o trabalho espírita, né? É fraternidade, respeito ao semelhante, desinteresse utilitarista, trabalho idealista na vivência do amai-vos uns aos outros, tolerância e simplicidade. Tolerância e simplicidade de coração, humildade de espírito, numa palavra, a prática das virtudes evangélicas. Eis o que distingue o trabalho espírita e caracteriza a instituição fundada e sustentada sob a inspiração do Espiritismo. Fraternidade, respeito ao semelhante, desinteresse utilitarista, trabalho idealista na vivência do amai-vos uns aos outros, tolerância, simplicidade de coração, humildade de espírito. Tá aí. É isso que nós temos que fazer aqui no Centro Espírita. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também, no Lucas 5,17. Ou seja, Deus trabalha até agora, meu amigo. Deus trabalha o tempo todo. E eu vou ficar na ociosidade, na preguiça? Jesus trabalha o tempo todo. Eu vou ficar na ociosidade, na preguiça? Não, vou me potencializar cada vez mais. Lembrem do arquétipo. Toda vez que eu trabalho, eu potencializo uma matriz de realizações. Um arquétipo é uma matriz de realizações. Então, o trabalho me ajuda a me potencializar pelos arquétipos que eu gero, que se tornam matriz que vão ficar comigo, que são conquistas minhas. Tá? Então, aí está, meu amigo, minha amiga, no nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você, que a partir de agora o trabalho tenha uma outra conotação em sua vida, não só de sustentar-se materialmente, né, mas também a de fazer você uma potência divina em expansão, que você é tudo isso. Potência divina em expansão. E o trabalho é a tua principal ferramenta. Muito obrigado, muita paz para todos vocês e grato por estar aqui conosco. Qualquer coisa, vamos conversar. Fiquem com Jesus. Até o nosso próximo estudo. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.